Olá, meus cumprimentos. Desde o final do ano, eu infelizmente não pude mais fazer nenhuma postagem, né, gravar nenhum vídeo em função de questões pessoais. Por causa do tempo muito exíguo, eu acabei não podendo prosseguir e finalizar a classe dos substantivos, né, que eu vinha trabalhando numa sequência de 4 aulas. Então, hoje eu pretendo retomar a partir de hoje eu pretendo retomar as gravações com a última aula referente ao que faltou de substantivo, né? Então, conforme eu mencionei em uma das aulas, eu preparei um mapa mental com todas as informações referentes a substantivo, tá? Então, esse é o mapa mental. Eu já trabalhei desde aqui a parte de cima. Eu já trabalhei o conceito, a classificação, já trabalhei a formação em aula anterior e hoje, para finalizar, eu vou abordar a flexão, tá? Então vamos ao PDF, ao primeiro PDF dessa sequência, tá ok? Então o que eu tenho aqui? Então, conforme eu vinha fazendo, eu vou ler os PDFs e explicar alguma coisa que não conste aí desses PDFs que eu trouxe para essa aula, tá? Então, o que é flexionar? Primeiramente, eu preciso entender o que é flexionar. Flexionar é variar, certo? Então, os substantivos, eles variam. Variam em quê? Em que aspecto, ou melhor, em que aspectos? Eles variam em gênero, número e grau, tá? Então, é basicamente a partir dessa informação primordial que a gente vai trabalhar o substantivo no quesito, no aspecto flexão, tá? Então, flexão dos substantivos. O substantivo é uma classe gramatical variável, não é? Ou seja, sofre variação, mudança, tá? A palavra é variável quando sofre flexão, ou seja, admite variação na sua estrutura. Veja, por exemplo, algumas variações da palavra garoto. Garota, indicação de feminino, garotos, indicação de plural, certo? Por causa do morfema S. E garotão, indicação de aumentativo. No caso do substantivo, essas variações ocorrem para indicar flexões de gênero, número e grau, que foi o que eu disse ainda há pouco, né? Então, o substantivo se flexiona em gênero, número e grau, tá? Exemplo de flexão de gênero: garoto, no que diz respeito a ser masculino, e garota quanto ao gênero feminino. Flexão de número vai variar em singular e plural, tá? Quando eu falar em flexão de número, eu quero saber se ele variou em singular ou em plural, tá? E em grau, quando eu falar em grau, eu estarei falando de aumentativo, tá? Ou diminutivo, tá certo? Então, garoto é o substantivo na proporção normal, garotão é na proporção aumentada. Flexão de gênero ou flexões de gênero. O gênero é relativo à palavra e não ao sexo dos seres. Por isso, todos os substantivos possuem gênero, mesmo os que nomeiam coisas, seres que não têm sexo. Na língua portuguesa, há 2 gêneros, o masculino e o feminino. A identificação do gênero dos substantivos pode ser feita pela anteposição do artigo. São masculinos os substantivos que admitem o artigo o. Exemplos: o ovo, o armário, o sol, o menino. São femininos os substantivos que admitem o artigo a. Exemplos: a janela, a caneta, a lua, a menina. Os substantivos que dão nome aos seres que têm sexo podem possuir uma forma para cada sexo, cuja classificação vai ser biforme, ou única forma para ambos os sexos, cuja classificação vai ser uniformes, tá?
Então, basicamente, uniforme, uma forma para os dois gêneros, biformes, duas formas, uma para cada gênero, tá certo? Vamos dar prosseguimento aqui ao próximo PDF. Substantivos biformes. São substantivos biformes os substantivos que possuem duas formas, certo? Duas formas. Uma para nomear os seres do sexo masculino e outra para nomear os seres do sexo feminino, tá? Então, como é que se dá? Eu tenho exemplos aqui, não é? Menino, menina, homem, mulher. Como é que se dá essa formação? Como é que se dá a formação do feminino, tá? O feminino pode ser formado a partir das seguintes situações: pela substituição da vogal final O por vogal A, pela substituição da vogal final E por vogal A, e pelo acréscimo, ou melhor, pelo acréscimo de A e pela mudança de ão final para an ou oa, tá? Então vamos aqui a alguns exemplos. Na primeira situação, eu posso ter, eu terei a formação do feminino a partir da substituição do O pelo A, certo? Então, menino, menina, gato, gata, pombo, pomba, tá? Segunda possibilidade, pela substituição da vogal final E por A. Exemplo: mestre, mestra, elefante, elefanta, parente, parenta. Terceira possibilidade, pelo acréscimo de A, em que eu tenho juiz, juíza, autor, autora, embaixador, embaixadora, certo? No caso, nesse caso específico aqui também há uma possibilidade que é a palavra embaixatriz, que seria a esposa do embaixador, tá? E a nossa última possibilidade de formação de substantivo feminino: cidadão, que é a troca do ão por an ou oa, tá? Então eu tenho cidadão, cidadã, patrão, patroa, irmão, irmã, leão, leoa, certo? Prosseguindo, são exceções, então muita atenção às exceções. Cão, cadela, ladrão, ladra, perdigão, perdiz, sultão, sultana, tá? Então são algumas exceções aí para nós observarmos, tá ok? Pessoal, na verdade eu acabei cometendo um equívoco, né? Há outras possibilidades de formação de substantivo, tá? Então eu havia lido apenas as 4 primeiras, lerei aqui as 3 restantes, tá? Então é possível ainda formar o substantivo feminino pelo acréscimo de esa, essa, isa, ina e tris. Exemplos: barão, baronesa, poeta, poetisa, embaixador, embaixatriz, né, que foi aquilo que eu ainda há pouco mencionei, conde, condessa, maestro, maestrina, tá? Ainda outra possibilidade de formação do substantivo feminino de maneira irregular, ou seja, não vai seguir a lógica de mera substituição de morfema, tá? Então, nós temos frade, freira, rei, rainha, réu, ré, avô, avó. No último caso, sim, né? Por último, a formação a partir de radicais diferentes. Vamos lá. Exemplo: javali, gironda, cavaleiro, amazona, pai, mãe, frei, soror ou soror, padrinho, madrinha, zangão ou zangão, abelha, cavalheiro, dama, genro,
nora, cavalo, égua, bode, cabra, macho, fêmea, boi ou touro, vaca, padrasto, madrasta, carneiro, ovelha, homem, mulher. Certo? Então, prosseguindo, no que diz respeito aos gêneros, nós temos ainda as seguintes informações. Nós temos ainda os substantivos de tipo uniformes e os substantivos de tipo biformes, tá? Os uniformes são aqueles que apresentam uma única, certo? Única forma para os dois gêneros. E biformes, um para cada gênero, tá certo? Então vamos aqui à leitura do PDF. Substantivos uniformes são os substantivos, são os substantivos que possuem única forma para nomear os seres de ambos os sexos, tá? Há 3 tipos de substantivos uniformes. Veja, nós temos os comuns de 2 gêneros, nós temos os sobrecomuns, tá? E os epicenos, tá ok? Nos comuns de 2 gêneros, nós temos a possibilidade de identificar a diferença entre eles por meio de palavras modificadoras. Por exemplo, artigo, adjetivo, tá? Pronome numeral. Não se preocupem que eu vou detalhar as informações a respeito dessa classificação, tá? No sobrecomum, a diferenciação é feita pelo contexto. Por exemplo, eu digo a criança. A criança chama-se Rafael. Então, a criança é do sexo masculino, tá? Como é que eu sei? Por causa de um artigo? Não. Tá? Eu sei por causa de uma outra palavra modificadora? Não. Eu sei por causa do contexto. No caso, o contexto que aponta que este menino, que esta criança pertence ao sexo masculino, é propriamente o nome da criança, não é? Que é Rafael, tá certo? Então vamos aí, no caso, faltou que eu mencionasse os epicenos. Os epicenos são utilizados para designar animais, tá certo? Fazer a diferenciação entre animais. Então, no caso dos epicenos, a diferenciação vai ser basicamente realizada a partir da substituição das palavras macho e fêmea. Eu digo a cobra macho, a cobra fêmea, tá? Mas aqui vamos à leitura do PDF para que se compreenda de fato as informações aqui a partir da leitura e de exemplos também, tá? Vamos aqui. Substantivos uniformes. São substantivos uniformes os substantivos que possuem uma única forma para nomear os seres de ambos os sexos. Há 3 tipos de substantivos uniformes. Comuns de 2 gêneros, conforme eu disse, sobrecomuns e os epicenos. Certo? Então, comuns de 2 gêneros são substantivos que possuem uma única forma para ambos os sexos, mas que permitem variação de gênero por meio de palavras modificadoras, como artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Exemplo, o colega, a colega. Como é que eu faço essa diferenciação? Por meio do artigo, certo? Artigo masculino e artigo feminino. Bom cliente, boa cliente. Eu faço essa diferenciação por meio dos adjetivos, certo? Meu e minha, meu fã, minha fã. Como é que eu consigo diferenciar? Por meio do pronome, certo? Pronome possessivo, meu, minha. 2 estudantes, 2 estudantes. A diferenciação, neste caso, é feita por meio dos numerais, tá? 2 e 2.
Tá ok? Prosseguindo. Outros exemplos de substantivos comuns de dois gêneros. O artista, a artista. O intérprete, a intérprete. O agente, a agente. O balconista, a balconista. O jornalista, a jornalista. O pianista, a pianista. O jovem, a jovem. O presidente, a presidente. O dentista, a dentista. O imigrante, a imigrante. O mártir, a mártir. O gerente, a gerente. Sobrecomum. São substantivos de um só gênero que nomeiam pessoas de ambos os sexos. Exemplo, a criança. Pode ser do gênero feminino ou do gênero masculino. Eu vou saber a partir do contexto, né? Tá? Então, a criança, o indivíduo. A identificação, conforme foi dito, é feita a partir do contexto. Tá certo? A partir do contexto. Observe. Atravessei. Na soleira, encolhidinha, estava uma criança. Com as picadas da bengala, ela ergueu apressadamente o rosto, descobrindo-o para a tênue claridade da luminária distante. Era uma menina. Então, conforme dito, essa diferença, essa identificação do sexo da criança foi feito por meio do contexto, tá? Então, somente aqui ao fim do texto foi possível identificar esta criança. Prosseguindo. Outros exemplos de substantivos sobrecomuns: a criatura ou carrasco, a vítima, a pessoa, a testemunha, o cônjuge. Por último, epicenos. Os epicenos são os substantivos de um só gênero que nomeiam principalmente certos animais de ambos os sexos. A identificação do sexo ocorre por meio das palavras macho e fêmea. Exemplo, jacaré, ou jacaré macho, ou melhor, o macho do jacaré, o jacaré macho. A fêmea do jacaré, o jacaré fêmea, ou fêmeo. Certo? A mosca, como é que eu vou saber diferenciar a partir da observação do artigo, não, perdão, da palavra macho, tá? A mosca macho, a mosca fêmea. Prosseguindo, e para finalizar, outros exemplos de substantivos epicenos: a águia, o tatu, a borboleta, o besouro, a onça, o crocodilo, a cobra, o rouxinol, a baleia, o gavião. Bem, particularidades de gênero. O gênero de alguns substantivos. Alguns substantivos costumam causar dúvidas quanto ao gênero. Segue a relação dos animais, ou melhor, perdão, segue a relação dos mais comuns. Tá? Então, eu achei interessante trazer essas particularidades para que, na vida prática, se resolva alguma questão relacionada a qualquer dessas possibilidades aí, tá? Então, são masculinos, bem interessante, que se fala bastante em desacordo com a norma culta, não é? São masculinos o apêndice, o eclipse, o clã, o herpes, o champanha, é bem interessante isso aqui, o telefonema, o gengibre, o dó. Acho interessante, eu até marquei esses a lápis, porque eu ouço bastante em desacordo com a norma padrão. Ouço, inclusive, a dó, já ouvi bastante. Tá? Então, dó é masculino, o dó. O sósia, tá? Não é a sósia, não é feminino, tá? O sósia. O eczema, o formicida, o decalque, o guaraná, o grama, certo? Isso aqui. O grama quando for unidade de medida de massa, não é? Quando for a relva, será, obviamente, a grama, tá? Então, vamos aos femininos.
ou melhor, aqui, femininos. A alface, eu já ouvi o alface, né, mas está em desacordo. A alface, em desacordo com a norma padrão. A alface, a agravante, a apendicite, a cal, a couve-flor, a dinamite, a ênfase, a sucuri, a libido, a comichão, a decalcomania, a derme, a gênese, a matinê, a omoplata, já escutei o omoplata bastante, a omoplata e a sentinela, já ouvi muito também o sentinela, tá? Então são femininos, a omoplata, a sentinela. Admitem os dois gêneros, o ágape ou a ágape, o avestruz ou a avestruz, o caudal ou a caudal, o laringe ou a laringe, o personagem, a personagem, o xerox ou o xerox, a xerox ou a xerox, tá? Para finalizar, significados diferentes para gêneros diferentes. O mesmo substantivo pode ter para cada gênero um significado diferente. Exemplos: a capital do Brasil é Brasília. O capital de Guilherme não foi suficiente para a abertura da firma. No caso, a troca de gênero influencia também no significado, tá? Quando nós temos aqui no feminino, o substantivo capital, tá, está referindo-se à cidade, ao local, tá, onde se encontra a sede do Poder Executivo. O capital faz referência aos recursos monetários, no masculino. Prosseguindo, vamos ao outro exemplo aqui. É preciso cuidar da grama das praças e comprei 200 gramas de queijo. Já foi mencionado isso, né? Quando for medida de peso, feminino. Quando for, ou melhor, perdão, voltando aqui. Quando for medida de peso, será, que é este caso, segundo caso aqui, tá? Será masculino. Quando for a relva, certo? Será feminino. Então, repetindo e ratificando. Quando for medida de peso, masculino. Quando for a relva, feminino. Outros exemplos. O cabeça, a cabeça. O cabeça é o líder, tá? O cabeça é o líder. A cabeça é a parte do corpo. A caixa é o recipiente. O caixa é o livro comercial em que se registram créditos e débitos. Prosseguindo. O caixa e a caixa comum de dois gêneros também é a pessoa que trabalha na seção de pagamentos, é a pessoa que recebe o dinheiro. No caso, por exemplo, em um supermercado, certo? A cisma e o cisma. A cisma é feminino quando referir-se a preocupação, suspeita. E será masculino quando fizer referência à dissidência, certo? A discordância de uma ou de várias pessoas, tá? De uma coletividade. Tá? Agora, a crisma e o crisma. A crisma, quando fizer referência à cerimônia do sacramento, e o crisma, quando fizer referência a uma espécie de óleo perfumado. A cura e o cura. A cura é a referência, é a palavra que faz referência ao ato ou efeito de curar, ou de curar-se.
E o cura é o pároco, certo? Sacerdote. Bem, pessoal, não lerei o restante porque ainda faltam 2 PDFs para serem explicados, mas eu vou parar aqui a imagem para que, se for do interesse de vocês, que vocês registrem, providenciem um print screen, tá? Então, alguns casos aqui que são bem interessantes para a utilização no dia a dia. Tá certo? Vamos ao próximo PDF, agora para falarmos sobre números. Vamos lá, flexão de número. Então, quando eu falar em flexão de número, eu estarei fazendo referência a singular ou plural, tá? Vamos aqui ler algumas informações a respeito dessas formações, dessas possibilidades, dessas flexões, perdão. Flexão de número. O substantivo possui 2 números, singular e plural. No singular, o substantivo indica um ser único, um único ser. Exemplo, o jogador acenou para a torcida. No plural, o substantivo indica 2 ou mais seres. Exemplo, os jogadores acenaram para a torcida. O substantivo coletivo, embora indique vários seres, pode aparecer no singular ou no plural. Exemplo, isso aqui é uma observação, tá? O time acenou para a torcida. Os times acenaram para a torcida. Formação do plural. O plural dos substantivos simples possuem algumas regras, tá? Que acho interessante que nós saibamos. Ou, pelo menos, que tenhamos aí nos nossos registros para que nós consultemos caso haja alguma dúvida. Bem, há a regra geral e há regras especiais, certo? A regra geral é que se acrescente o S ao singular, tá? Então, seguem essa regra os substantivos terminados em vogal e os substantivos terminados em ditongo oral e ditongo nasal, tá? Ditongo nasal, AN. Então, só fazendo uma observação sobre ditongo, para aquelas pessoas que não lembram o que é o ditongo é um tipo de encontro vocálico, tá? Em que eu vou escrever aqui, inclusive nós temos aqui exemplos, né? Por exemplo, a palavra pai, aqui neste exemplo, pai. Nós temos um encontro de 2 vogais, tá certo? Na mesma sílaba. Então, o que ocorre? Conforme um dos princípios de formação de palavras, não é possível que nós tenhamos 2 vogais na mesma sílaba, tá? Porque vogal sempre será centro de sílaba. E, obviamente, centro só pode ser preenchido por uma letra. Tá? Então, quando eu tenho esse encontro de 2 vogais, uma delas vai ser de fato vogal e a outra vai ser denominada semivogal, tá? Então, nós temos aqui na palavra pai a vogal A e temos a semivogal I, tá? Compondo esse encontro vocálico chamado ditongo oral. E o que é qual a diferença entre o ditongo oral e o ditongo nasal? O ditongo oral é aquele em que o ar ele é totalmente, ele não encontra barreira
no aparelho fonador, certo? Ao longo do aparelho fonador, durante o seu processo de realização. O ditongo nasal, ele encontra e parte do ar, inclusive, sai pelo nariz, certo? Então, por isso que é ditongo nasal, fazendo referência ao nariz. Então, voltemos aqui ao PDF referente à formação de número, de plural. Então, a regra geral, conforme eu disse, é acrescentar o S ao singular. Então, seguem essa regra os substantivos terminados em vogal, tá? E os terminados em ditongo oral e ditongo nasal. Exemplo, pai, pais, céu, céus, herói, heróis, mãe, mães. Certo? Regras especiais. Substantivos terminados em R e Z. A formação é realizada a partir do acréscimo de ES. Exemplo, pomar, pomares, cor, cores. Tá? Próximo caso, substantivos terminados em M. A formação é realizada a partir da substituição do M por NS. Exemplo, homem, homens, fim, fins, som, sons, álbum, álbuns. Próximo caso, substantivos terminados em N. A formação é realizada a partir do acréscimo de S ou de ES. Exemplo, abdômen, abdômens ou abdômenes, no plural, certo? Germen, germens ou germenes. Hífen, hífens ou hífenes. Chama atenção aqui a essa acentuação, que é diferente, tá? Por causa de umas regras aí, por causa de uma especificidade que eu vou discutir adiante, tá? Líquen, líquens ou líquenes. Próximo caso, substantivos terminados em ao, el, ol e u. A realização da formação é realizada. Ou melhor, a formação se dá a partir da substituição do L por IS. Exemplo, sinal, sinais, hotel, hotéis, farol, faróis, paú, pauís. Tá? Substantivos terminados em il. Oxítonos. Quando nós tivermos oxítonos, a formação se dá a partir da substituição do L por S. Fazendo uma rápida revisão aqui, nós temos quanto à acentuação, as palavras oxítonas, paroxítonas e as proparoxítonas. As oxítonas possuem acentuação na última sílaba, paroxítonas na antepenúltima e as proparoxítonas na... recordando. As oxítonas possuem acentuação na última sílaba, as paroxítonas na penúltima e as proparoxítonas na antepenúltima, tá? Então, última, penúltima e antepenúltima, respectivamente. Ok? Prosseguindo. Então, eu lia a respeito da formação dos substantivos terminados em IL, certo? Quando forem oxítonos, a formação se dá a partir da substituição do L pelo S. Exemplo, funil, funis, fuzil, fuzis, barril, barris. Quando o substantivo for paroxítono, a formação se dá a partir do il por eis. Exemplo, réptil, répteis, fóssil, fósseis, projétil, projéteis. Tá? Porém, até eu chamo a atenção aqui a esses dois substantivos. Essa palavra ela pode ser
paroxítona ou oxítona, tá? É possível também a escrita dela desta forma: réptil ou reptil. Então, quando nós tivermos essa situação, a formação do plural também será diferente, tá? Então, o plural de reptil não é répteis. O plural de reptil será reptis, tá? E o plural de projetil, aqui neste caso, a pronúncia é projétil, certo? Porém, é possível também que eu escreva projetil. E o plural dele será não projéteis, será projetis. Se eu adotar a forma paroxítona, o plural será projéteis. Se eu adotar a forma oxítona, será projetis, tá? O mesmo valendo para a palavra réptil, para a palavra réptil. Certo? Prosseguindo, vou ler também mais essa possibilidade e depois eu vou parar a imagem para que vocês possam providenciar um print, tá? Quem tiver interesse. Então, lerei a última, esta aqui, tá? Substantivos terminados em S. Os oxítonos e os monossílabos, o plural será dado a partir do acréscimo de ES. Exemplo, francês, franceses, mês, meses, país, países, gás, gases, tá? Então, subir aqui. Ah, faltou este caso aqui, não é? Dos paroxítonos e dos proparoxítonos. Quando nós tivermos substantivos paroxítonos e proparoxítonos terminados em S, certo? A formação do plural se dá apenas pela alteração do determinante, não é? Dessas palavras que determinam aqui, a exemplo do artigo, tá? Artigo definido, artigo indefinido, certo? Portanto, as palavras de fato no plural serão invariáveis. Eu digo o vírus, eu digo os vírus, tá? Elas serão inalteradas, determinadas apenas pelas palavras determinantes, a exemplo dos artigos, tá? Então, nós temos essas possibilidades aqui, tá certo? Nós temos ainda, na verdade já estava no final o PDF, né? De qualquer forma, eu vou parar aqui para que vocês possam providenciar print, caso queiram. Bem, eu adotei essa sistemática porque o vídeo já está com 40 minutos, então, para que ele não fique muito extenso além do que já está, eu decidi fazer desta forma, tá? Então, plural dos substantivos compostos. Também, neste caso aqui, há bastante regras. Eu vou adotar a mesma sistemática. Inclusive, eu vou, desde agora, já adotar a sistemática de parar o PDF para que vocês façam o print, tá? Então, aqui
aqui uma observação interessante. E por último, mais observação e mais um caso específico aí. Como se trata de regras, eu decidi adotar essa sistemática. Nós podemos ganhar tempo fazendo assim. E eu sugiro que vocês leiam bastante as regras e depois exercitem a fim de internalizá-las, certo? Então vamos aqui ao penúltimo PDF. Ainda sobre formação de número. Vamos aqui. Particularidades de número. Também são regras. Não as lerei a fim de ganhar tempo, mas está aqui a fim de que providenciem o print certo? Ok? E a última parte, tá? Pronto. Agora vamos ao último PDF. Flexão de grau, tá? Os graus do substantivo são dois, aumentativo e diminutivo. O grau aumentativo intensifica a significação do substantivo pelo aumento das proporções normais do ser. E o grau diminutivo atenua a significação do substantivo pela diminuição das proporções normais do ser. Certo? Então, basicamente, é isso. Eu vou aqui novamente. Não, aqui eu vou ler, tá? Porque é uma regra mais geral, mas há outras aqui bastante específicas e eu vou parar para que vocês possam fazer o print, tá? Então, tanto o grau aumentativo quanto o diminutivo possuem duas formas de representação, analítica e sintética, tá? Então, como é que eu posso internalizar essa informação? Como é que eu posso memorizar isso aí? A análise é aquilo mais demorado, certo? E a síntese é aquilo mais objetivo, tá certo? Então, a forma analítica sempre vai se dar, vamos dizer assim, grosso modo, pelo maior, vai se constituir a partir de um número maior de palavras, de estruturas. Aí o termo sintético, a forma sintética vai se dar por meio de uma objetividade maior. Essa objetividade, naturalmente, vai estar baseada em um número menor de estruturas de palavras, tá certo? Então, o grau aumentativo, forma analítica, nós temos o que de informação aqui? O aumentativo das proporções é obtido com auxílio de outras palavras. Exemplo, dente grande, dente enorme. Fogo imenso, fogo forte, certo? Então, a intensificação aqui está se dando pela utilização de adjetivos, não é? Tá? Então, prosseguindo. Forma sintética. O aumento das proporções é obtido por meio de sufixos. Tá? Então, eu tenho um dente grande, eu tenho um dentão. Eu tenho um fogo alto, fogo grande, eu tenho um fogaréu. Tá? Sufixos são elementos colocados após o radical para alterar o sentido da palavra. Isso se estuda bastante e já falei a respeito quando
eu falei em algum momento sobre formação de palavras. Não não me deterei muito aqui, tá? Então nós temos aqui apenas uns exemplos de sufixo para que vocês tenham uma ideia, tá? Então, quem quiser pode providenciar print também. Grau diminutivo. Grau diminutivo, nós também temos a forma analítica e a forma sintética. A diminuição, estou lendo aqui, tá? A diminuição das proporções é obtida por meio de características ou adjetivos que dão ideia de tamanho. Exemplo, dente pequeno, dente minúsculo. Fogo fraco, fogo baixo. E a forma sintética, novamente, se dá por meio da utilização de sufixos, tá? Eu tenho um dente pequeno, eu tenho um dentinho. Eu tenho fogo pequeno, eu tenho um foguinho. Tá ok? Sufixos com sentido de diminutivo. Aqui nós temos alguns exemplos de sufixos com sentido aumentativo. Aqui alguns sufixos com sentido diminutivo. E aqui nós temos algumas observações, tá? Quem quiser pode providenciar print. E, para finalizar, algumas informações a respeito dos diminutivos em zinho e zito. Tá certo? São informações complementares, então, igualmente eu deixarei o PDF para que se faça print, tá? Pessoal, então, hoje foi meio acelerado porque eu não li todo o material, todo o PDF, tá? Porque o vídeo já está bastante extenso, com 47 minutos, e a ideia aqui é trazer várias informações dentro de um tempo razoável, certo? Então, eu, desta forma, finalizo a parte de substantivo. Inclusive, há um vídeo em que eu trato das 10 classes gramaticais, em um único vídeo de 1 hora e alguns minutos. Tá? Eu decidi fazer desta forma agora por classes individualizadas, certo? Por classes gramaticais individualmente, a fim de que, com o objetivo de que vocês possam ter uma possibilidade maior de se aperfeiçoar em determinada classe. Não é possível que nós discutamos assim, nós tenhamos acesso às minúcias. Então, eu decidi fazer assim. Então, desta forma, eu finalizo o substantivo. A próxima classe, acredito que seja artigo. E assim eu vou até que finalize as 10, tá certo? Então, assim, pessoal, eu finalizo o substantivo e em breve retorno com outras classes, tá certo? Muito obrigado.